Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos que acompanham aqui os nossos devocionais diários pelo canal da Igreja Batista Boas Novas, aqui em Diadema. É uma grande alegria estar aí com você, falando com você desta carta maravilhosa, que é a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. E se você tem sido abençoado, tem sido edificado por essas devocionais diárias, passe para outros, continue anunciando, divulgando, para que Deus seja exaltado por meio da sua palavra. Nós continuamos olhando para Filipenses, capítulo 1. Nós ontem fizemos uma recordação das partes finais. Nós estamos olhando dos versos 27 a 30. Na parte A do verso 27, ele diz: acima de tudo, vivam do modo digno do Evangelho de Cristo. Essa é a introdução, a abertura desta sessão. E nós já falamos sobre isso. E ele diz que como é viver deste modo digno deste Evangelho? É permanecendo firmes, como está na parte B do versículo. E na parte C, que é aquela que nós vamos ver hoje, ele diz que é num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então, nós primeiro vimos que devemos permanecer firmes, de pé, e agora compartilhar em um só espírito, em uma só alma. Deve haver uma unidade no seio da igreja, deve haver uma partilha mútua de convicções e responsabilidades em um só espírito e em uma somente. Então, Paulo aqui, ele vai nos dizer que nós temos que ter, como temos acesso a esse Espírito como cristãos, devemos andar nesta unidade do Espírito, como ele diz em Efésios, no vínculo da paz. E ele diz que esse Espírito que nós temos, ele também indica que ele fala ao espírito humano do crente, a alma, ou a parte imaterial que nós temos. Então, Paulo vai nos falar de um espírito e de uma mente que se refere à experiência da unidade na igreja, da interdependência, da harmonia. Então, na verdade, é necessário que a igreja viva em um só espírito, caminhe juntos, compartilhe de coração aquilo que Deus tem nos dado e tem nos permitido ter. Desde o início, a igreja andou junta, compartilhando o que tinha. Tudo que era em comum, eles dividiam. Então, na verdade, Paulo está falando dessa participação comum entre os crentes, a participação no Evangelho. Jesus, na primeira ceia e na última Páscoa, ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na oração sacerdotal, um pouco depois, ele ora para que todos sejam um, como ele é um em nós. Então, o desejo de Paulo aqui é um desejo prático, de uma verdadeira unidade espiritual, no cuidado amoroso dentro do ministério. E a unidade funciona na igreja, a unidade funcional dentro da igreja era uma das coisas que Paulo sempre falava e sempre dizia da sua necessidade para o bom andamento do reino de Deus. Devemos andar juntos, devemos caminhar juntos. A contenda na igreja, ela sempre envolve problemas. Normalmente a contenda vai ter mentira, difamação ou qualquer outras coisas. E ela gera insatisfação, amargura, críticas injustas, desconfiança, desarmonia.
E isso vai causando problemas para a igreja de Jesus Cristo. E qual é a forma da igreja não andar em discórdias e contendas? A forma é andar na unidade do Espírito. A forma é perdoar uns aos outros como Cristo perdoou a nós. Então, Paulo dá a chave para a verdadeira unidade da igreja, a qual ele vai tratar mais à frente no capítulo 2. Que ele vai dizer que é manter o mesmo amor, unidos no mesmo espírito, com a mesma intenção e propósito, não fazendo nada por vaidade ou por egoísmo, mas sim com humildade, tendo uma mente unida. Em outras palavras, como Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 5, devemos ter em nós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos permanecer firmes, que nós possamos compartilhar desta unidade do Espírito entre nós e que Deus possa ser exaltado na vida da sua igreja, para a glória de Deus Pai. Uma ótima terça a todos, na graça e na paz do Senhor. Uma palavra de amor.